A técnica Alexander foi criada no início do século XX por Frederick Matthias Alexander, ator e declamador shakespeariano que sofreu rouquidão e falha da voz durante as récitas. Com o intuito de buscar uma solução para seus problemas vocais, cercado de espelhos, Alexander iniciou um paciente e persistente processo de autoobservação do funcionamento do seu corpo durante a ação vocal. Essa pequena ação desequilibrava todo o seu sistema postural, impedindo sua voz de funcionar plenamente. Depois de anos de observação, Alexander compreendeu como poderia prevenir esse problema e sua voz voltou a funcionar plenamente. Surgiu então a técnica Alexander. A técnica Alexander se tornou mais do que significativa para a solução de problemas de uso corporal. Para muitos, ela se tornou uma habilidade para a vida. Ela se baseia na indivisibilidade do ser e propõe uma busca pelo aperfeiçoamento da autoconsciência do uso corporal, que permitirá ao praticante usar o seu próprio organismo a partir da integração corpo, mente, emoções. São 7 os princípios operacionais da técnica Alexander. O primeiro é unidade psicofísica, que indica a inseparabilidade dos aspectos físico, mental e emocional no funcionamento do organismo humano. O segundo princípio da técnica Alexander é uso e funcionamento. A maneira como o indivíduo se usa afeta todo o seu funcionamento. Hábitos de uso são a manifestação de uma constante. Eles influenciam todas as ações do ser humano, podem ter sido desenvolvidos consciente ou inconscientemente e podem ser nocivos ou benéficos. O terceiro princípio é controle primário. Ao compreender a unidade do ser psicofísico, Alexander desvendou o mecanismo que organiza essa unidade, o controle primário, que representa a relação entre cabeça, pescoço e tronco. O equilíbrio entre esses segmentos não representa uma postura rígida e imutável. Ele é dinâmico, ajustado constantemente, dependendo do movimento que o indivíduo realiza. O quarto princípio é apreciação sensorial enganosa. É a percepção que o indivíduo tem seu próprio corpo quando ele está em atividade. A partir dessa percepção, o indivíduo pode caracterizar sua ação como certa ou errada, dependendo da sensação que obtém. Porém, devido aos maus hábitos de uso de si mesmo, essa percepção é, na maioria das vezes, enganosa, pois o que é familiar e habitual ao indivíduo traz a sensação de estar correto, enquanto o que é novo e desconhecido traz a sensação de estar errado. Alexander entendeu que, por esse motivo, as sensações advindas de autopercepção de um ser não são confiáveis. O quinto princípio da técnica Alexander é inibição. Indica uma recusa em agir imediatamente em resposta a um estímulo, uma vez que essa resposta seria estabelecida a partir de velhos hábitos de uso. Ao inibir os velhos hábitos, o praticante vivencia o não fazer, estado no qual interrompe ações habituais. Assim, uma nova base de ação para responder aos estímulos poderá ser estabelecida. O sexto princípio é direção. Indica o processo envolvido em projetar mensagens do cérebro para os mecanismos e em conduzir a energia necessária para o uso desses mecanismos. É um direcionamento consciente da energia vital. A direção é um passo a ser tomado simultaneamente à inibição. Assim que o mau hábito de uso é inibido, é necessário descobrir qual é a direção que possibilita um novo e melhor uso de si mesmo. Essa direção deve ser dada conscientemente, com o uso da razão, já que não se pode confiar na percepção sensorial enganosa.
último princípio da técnica Alexander é meios pelos quais, mais do que alcançar um determinado fim ou resultado, interessa ao praticante da técnica Alexander buscar os meios pelos quais ele alcançará tal resultado, por exemplo, na realização de uma ação. Alexander diz que os meios pelos quais é um procedimento indireto, que vai assegurar que a maneira de uso de si mesmo não será relacionada à direção errada dos mecanismos associados. A técnica Alexander é praticada em aulas individuais, mas também pode ser praticada em grupo. Com o uso das mãos, o professor convida o aluno a observar seu próprio uso e funcionamento. Dessa forma, ele toma consciência do seu corpo, seus hábitos e das possibilidades de uso de si mesmo. Os procedimentos mais comuns da técnica Alexander são movimentos simples realizados no dia a dia. O deitar em semi-supina. O sentar e levantar. A posição do macaco. As mãos no encosto da cadeira. São muitos os benefícios da técnica Alexander para músicos, instrumentistas e cantores, pela liberdade de ação corporal que ela proporciona. Nas habilidades para lidar com a situação da performance, especialmente na ansiedade na performance. A professora da técnica Alexander, Patrícia Furst Santiago, realizou na Escola de Música da UFMG disciplinas com conteúdos da técnica Alexander. A formação do professor de instrumento em 2016, 2017, 2018, no Seminário de Educação Musical, Corporeidade e Educação Musical, 2016, a oficina Ansiedade na Performance Musical, em 2018. Ciente das transformações positivas que a técnica Alexander promoveu em sua vida e atenta às necessidades dos alunos músicos, a professora Patrícia comenta: "Eu espero que os alunos que participam das disciplinas e dos seminários possam se conscientizar sobre seus hábitos nocivos de uso e que eles passem a dar mais atenção ao corpo. Quem sabe, com sorte, alguns irão se interessar em dar continuidade a práticas dessa natureza. Pelo prisma que eu vejo, os resultados das disciplinas são bons. As pessoas mudam muito. A gente vê pelo corpo e nas atividades corporais. Elas entram logo na prática da técnica Alexander." A relação entre música e corpo é estreita e, se bem aproveitada, permite ao músico alcançar melhor desempenho nos estudos e performances, nos níveis físico, cognitivo, psicológico. A busca em se viver de forma harmoniosa com o nosso próprio ser é constante, e existem métodos capazes de auxiliar nessa jornada, tais como a técnica Alexander. Para os músicos, instrumentistas e cantores, isso se torna uma busca ainda mais necessária, pois o modo como eles usam seu corpo reflete diretamente em seu desempenho.
A ideia é que, através de um caminho que equilibre corpo, mente e emoções, o tocar, cantar e ensinar sejam realizados da melhor forma possível, para que a música seja sempre uma fonte de prazer e alegria.